A hora da palavra, pessoal, é uma hora muito importante, é uma hora que a gente precisa abrir o nosso coração e entender o que Deus está falando. Tudo que Deus fala pela palavra é 100% verdade. A nossa trajetória de cristão ou de cristã, até você vir para a igreja, até você começar a entender que tudo que Deus fala é verdade, é uma luta, não é fácil não. Porque a igreja, a primeira etapa da nossa vida de cristão é a gente ir para a igreja e às vezes não levar muito a sério o que o pastor e a pastora pregam. Isso é um problema muito sério. Por quê? Porque quando nós vivemos no pecado, o pecado afasta você de Deus. E o maligno, ele engana a pessoa. Ele trabalha no coração da pessoa de uma tal maneira que ele não deixa a pessoa enxergar que a pessoa está vivendo errado. Você está entendendo? Ah, não, mas eu estou com Deus. É igual uma irmã que veio conversar comigo uma semana passada aí, porque funciona desse jeito. O pastor e a pastora nunca vai ficar andando atrás de você para te convencer disso. O dever do pastor é pregar. Agora, quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Só que é muito ruim, pessoal, é péssimo. Estou falando isso porque eu tenho experiência, porque eu já passei por isso. É horrível quando você aprende com seus próprios erros. E às vezes Deus está te ensinando você de outro caminho. Escuta, obedece, a pessoa não vai, por amor. Por amor de Cristo, né? Jesus te convida por amor você obedecer a palavra. Aí a pessoa não quer, endurece o coração. Aí o maligno entra. Aí teu assunto não é mais com Deus, aí o assunto já é com o maligno. Porque eu não quis obedecer, ele acabou entrando na minha vida, dei lugar a ele. Então, o que acontece? O pastor e a pastora não vai ficar andando atrás da Bíblia, atrás de você com uma Bíblia na mão, tentando te convencer. Mas que é um pecado terrível quando você peca contra uma pessoa de Deus, E tem gente que peca contra o seu pastor e sua pastora. A pessoa pensa mal, a pessoa julga, tudo a pessoa não concorda, o pastor está errado e tudo, só ela que está certa. É estranho, né? Porque que Deus levantou uma pessoa para pregar para você, que a pessoa está toda errada e você que está certo. Então Deus é um Deus. Que Deus é esse? Como é que Deus vai levantar um pastor para mim, para pregar para mim tudo errado? Se eu acho que Deus levantou ele como pastor para pregar para mim, eu acho que Deus deve usar ele, não é possível, né? Que Deus fazia um papelão desse comigo. Então lá no livro de João, está escrito assim, o pessoal lá odiava Jesus, mas eles diziam que era de Deus. Os judeus, eles não, nós somos... nós temos um pai, que é o nosso pai é Abraão, nosso pai é Deus. E eles batiam o pé que eles eram de Deus, que amava a Deus, mas eles odiavam Jesus. E Jesus, não, claro, Rose, vai lá, vai descansar, minha filha. Deus abençoe aí, tá? E Jesus, sabe o que Jesus falou para eles? Jesus virou para eles e falou assim, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Você está entendendo? Então, assim, como que eu posso dizer que eu amo Jesus, mas eu odeio meu pastor e minha pastora? Se ele é de Deus, tu está entendendo? Se ele é de Deus, como é que pode eu dizer que eu amo Jesus e eu odeio uma pessoa que é de Deus? Tem alguma coisa estranha comigo, tem ou não tem? Aí, eu estava conversando com uma irmã um dia desse. A irmã chegou perto de mim e veio pedir uns conselhos, mas eu não falo isso com uma alegria não, gente, eu falo isso com tristeza, não é com alegria. A irmã com a vida no fundo do poço. Mas por quê? A Bíblia diz o seguinte: não resistais ao Espírito Santo de Deus, obedecei a vossos pastores. A irmã não aceita, não adianta, nem dou mais conselho, nem falo mais nada, porque não adianta falar.
Porque tem gente, pessoal, não é todo mundo não, mas tem pessoas que vêm na igreja, mas a pessoa não obedece a palavra, sabia? A pessoa não toma santa ceia, a pessoa não tem compromisso com Deus, a pessoa às vezes não dizima, a pessoa não obedece ao seu líder espiritual, a pessoa ainda é raiventa, a pessoa tem ódio, a pessoa tem mágoa, quer dizer, o coração da pessoa está sujo. Por mais que ela esteja ali na presença de Deus, mas ela não está aprendendo com Jesus. Que a palavra de Deus diz o seguinte: aprendei de mim que sou como? Manso e humilde. Então, enquanto eu sou uma pessoa, qualquer coisa eu estou chateada, qualquer coisa eu viro cara para o irmão, qualquer coisa eu viro a cara para ele. Isso é até um problema muito sério, porque o ódio mata, gente. É sério. Aqui na igreja a gente tinha uma irmã assim, a Lucinha, tu lembra dela? Quem lembra da Lucinha? Ela ficou aqui 5, 6 anos com a gente. Tinha hora que ela chegava aqui na igreja, ela brincava, ria, falava com todo mundo. Tinha dia que ela chegava e virava a cara para os irmãos. Tinha dia que ela chegava aqui, ô Lucinha, a paz, pastor. Tinha dia que ela, paz, assim, ela virava assim lá para a parede, assim, ó. Ela se balançando, tipo assim. Você não está entendendo? Porque nela tinha um espírito de ódio. Do nada jogava ela contra as pessoas. Não é difícil você entender de onde surgiu isso. Qual foi a primeira contenda que houve, pessoal? Lá no céu. Foi quando Lúcifer, ele se rebelou lá contra Deus. Ele pegou uma terça parte dos anjos. Preste atenção, ele se rebelou contra quem? Contra Deus. O pastor e a pastora não é Deus, mas é um homem e uma mulher de Deus. Entendeu? Então tem pessoa que vem para a igreja e se rebela contra o pastor, contra a pastora. A pessoa se virou contra Deus. Então ele se virou contra Deus. Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou anjo contra anjo e os anjos contra Deus. Então a primeira contenda que houve foi lá no céu. E quem começou ela foi o Lúcifer. Então ele que é o criador da contenda, quando a pessoa não vai com a cara da outra, fica chateada, qualquer coisa está com raiva, isso não é normal, pessoal. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E Jesus está ensinando a gente para a gente parar de sofrer, porque senão você vai pensar, sabe, porque eu não sei o que eu estou fazendo, estou ali naquela igreja, mas continuo sofrendo. Pastor disse que Jesus já levou minhas enfermidades, mas continuo com dor, mas você continua cheio de ódio, irmão. Você não quer aprender, não quer obedecer, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai me ajudar se eu estou separado dele? Que a Bíblia diz que a iniquidade, se eu for rebelde com Deus, nada meu vai dar certo mesmo, gente. A doença não vai sair, a miséria não vai sair, o problema não vai sair, eu vou ter um problema atrás do outro, problema atrás do outro, até que tem gente que se suicida, sai de vez da igreja, porcaria, não vou mais na igreja, mas o defeito não está na igreja, o defeito não está na palavra, Deus não erra. Será que eu estou obedecendo a palavra? Porque Deus foi bem claro, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar, de praticar, está lá em Deuteronômio 28, aí sim todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso, essa promessa de bênção, pessoal, para quem obedece. Não adianta eu ser batizado, eu ir para a igreja, mas eu sou rebelde, eu não aceito o domínio de Jesus. Deus me livre se eu fosse assim. Pastor lá me batizou, não quero obedecer o pastor, fico empacando com Deus, não vou, não quero, é do meu jeito. Gente, não é assim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, você tem que se adaptar ao Evangelho de Cristo. Você morreu para você mesmo, para ser uma nova criatura com Deus. Pastora, e se eu não quiser? Eu quiser continuar sendo quem eu sou? Você não pode reclamar da ausência das bênçãos, da presença de Deus na sua vida, porque você não está se rendendo ao Espírito Santo, você está fazendo
você continua vivendo pela sua própria cabeça. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel, que eles eram escravos, estavam sofrendo, ia morrer lá na mão de Faraó. Deus tirou ele de lá com o braço forte para levar ele para uma terra onde manava leite e mel, ou seja, um lugar de bênção. Só que para isso eles saíram lá do deserto, lá eles viviam sem lei, tipo forasteiro, entendeu? Lá eles não tinham lei de Deus, eles não tinham Deus, eles viviam pelo que estava na cabeça dele. Deus tirou eles de lá e começou a ensinar ele, usou Moisés foi lá para o monte e trouxe as pedras dos mandamentos. Olha, pessoal, vocês vão entrar numa boa terra, mas vocês têm que aprender a ser obediente ao Deus de vocês, pois eles não queriam. Eles queriam o seguinte, entrar na terra, que manda leite e mel, mas obedecer eles não queriam. Se rebelaram contra Moisés, Corá, Datã e Abirão, eles foram engolidos vivos. Porque Moisés, eles querendo ou não, era uma autoridade de Deus na vida deles. E eles não quiseram obedecer. Fala com Moisés que Moisés mandou chamar ele, fala com ele que não iremos. Moisés está pensando que é quem? Irmão, morreu ele, morreu família, tudo engolido. Foram engolidos vivos. Você entendeu? Outros começaram a adorar outros deuses. Mas pastora, graças a Deus eu não adoro outro Deus, mas às vezes você adora um Deus da prostituição, o Deus do ódio, o Deus da mágoa, o Deus do amor ao dinheiro. E aí? O Deus da mentira, o Deus da fofoca, que é pecado. Entendeu? Então a gente tem que observar o nosso caminho, murmuração. Tem gente que desde quando acorda até a hora que vai dormir é reclamação, reclama de tudo. De tudo. Aí Deus fica triste porque você está vivo, você está respirando, você tem uma comidinha para comer. Tem gente aí que amaria estar no seu lugar. Essa porcaria desse emprego que só me dá dor de cabeça. Fala para o desempregado que você não quer essa porcaria desse emprego. Chega com um chefe de família que está com criança dentro de casa querendo comer, pergunta a ele se ele quer o teu emprego. Se ele quer aquela porcaria daquele salário, com certeza ele vai querer. Vai lá no hospital, pergunta uma pessoa que está sem as duas pernas se elas querem as tuas pernas. Pergunta ela lá. Pergunta uma pessoa que está no leito de dor lá, tendo que as enfermeiras botar a fralda descartável, pergunta a eles se eles gostariam de estar na vida que você está. Você está entendendo como às vezes nós erramos muito com Deus? Deus quer ajudar, mas a gente erra. Entendeu? Então, às vezes, o povo lá de Israel, eles não alcançaram, a maioria deles morreram no deserto. Eles foram reprovados por Deus, porque eles não agradavam a Deus. E não é só a gente vir na igreja, pronto, eu já vim na igreja, já fiz o meu papel, como se você estivesse batendo cartão no teu trabalho. Não é isso não, gente. Igreja não é isso não. A gente vem para a igreja para aprender com Jesus, para aprender como agradar a Deus, para aprender a obediência a Deus. Se a gente não aprender a obediência, esquece. Tem gente que é orgulhosa, não baixa a cabeça para Deus, pessoal. Entendeu? Não, isso eu não faço de jeito nenhum, o problema é meu. Irmão, mas você está prejudicando você mesmo. Se eu não obedeço a Deus, o prejuízo é meu. Sim ou não? É meu, porque eu não vou poder ser abençoado. Como que eu vou ser abençoado se eu não estou obedecendo? O bichinho vai entrar na minha vida, vai fazer a festa, o que eu penso que eu fiz? Não fiz boa coisa, gente. Então, olha o que ele está falando aqui lá no Mateus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. A gente temos que ter muito cuidado, pedir força a Deus. Não é fácil não, gente. Mas a gente precisa lutar contra o pecado. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos em 2025, não é isso? Se a gente estiver vivo
até, vamos botar assim, vamos botar que se a gente estiver vivo até, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai estar, até 2035. Entendeu? Se a gente ficasse vivo aí até 2050, vamos botar lá. Vamos botar lá. Eu ia continuar falando a mesma coisa para você. Se você chegar na sua casa hoje, ligar o fogo e você enfiar o seu dedinho, deixa eu ver se quer, vai te queimar teu dedo. Já, meu Deus, queimou. Porcaria, não é que queimou mesmo? Se lá para 2035 você for lá, acho que eu vou enfiar meu dedinho de novo para ver o que vai acontecer. Ele vai queimar de novo. E se lá para 2050 você, não, agora já passou muitos anos, vou enfiar o dedinho para ver agora. Ele vai te queimar. Se você tiver com 100 anos de idade, enfiar o dedinho lá, ele vai continuar te queimando. Sabe por quê? Eternamente ele é fogo, ele queima. Você não vai mudar, você não vai virar de aço nem nada, então vai continuar te queimando. Toda a vida ele vai te queimar, ele é fogo. Pastor, o que significa isso? O pecado sempre vem para destruir, pessoal, é para fazer mal. Não pensam, poxa, eu pequei, deu mal, mas eu vou pedir perdão a Deus. Mas eu vou pecar só um pouco para ver o que vai acontecer. Mas toda vez que você pecar, vai dar ruim. Porque toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus. E nessa separação, o maligno, ele entra. Porque a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Se você der um lugarzinho, toda vez que você der lugar, ele vai entrar. Ele anda ao teu derredor. Sabe o que é isso? Ele anda se esperando você errar. Uma hora ele erra. Uma hora ela erra. Quando ele errar, eu entro. Então, toda vez que a gente peca, ele vai se aproveitar da situação. A menos que você, logo você se arrependa. Tem que ser um arrependimento sincero. Pastora, como é que eu sei que realmente eu me arrependi de verdade? Você não quer pecar mais. Você pede perdão a Deus, não, Senhor, eu não quero. Você começa a tomar nojo do pecado. Eu não quero viver mais assim, chega, eu cansei de sofrer, não quero mais o pecado. Aí sim, vai começando a mudar a sua vida. Mas se você se conformar com o pecado, infelizmente ele não sai. Você se conformar com o pecado, pessoal, é a mesma coisa que a pessoa se conformar com uma vida longe de Deus. É a mesma coisa que você se conformar e viver separado de Deus. E separado de Deus, a gente não vai muito longe, porque a palavra de Deus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. O caminho do ímpio tem fim. Aí vai indo, as coisas, sabe? Aquilo que Deus preparou para você, que não é o que você está pensando, é coisa boa, coisa grande, Deus não pode fazer, porque toda vez que Ele vai fazer, você cai no erro. Quando Ele vai fazer, você cai no erro. Então quer dizer que a terra que mana leite e mel, Deus queria dar para todos eles, mas não foram todos que entraram lá. A vontade de Deus é que todos fossem abençoados, que a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas infelizmente ali Ele não pôde salvar todos. Que eles não obedeciam. Para eles poderem ser abençoados, eles tinham que entrar no Deuteronômio 28, da área da obediência, mas eles não obedeciam. Eles eram um povo duro de coração. A própria Bíblia diz isso, Eles eram de semblante duro, eles eram duros de coração, eles eram resistentes. Eles não abaixavam a cabeça para Deus. Eram homens de dura serviço. Pastor, o que é dura serviço? Pesquisa lá no muro o que é servir, que você vai ver. É esse osso do pescoço. Dura servir, que ele quer dizer, é que, se isso aqui, esse nervo, se for do seu pescoço endurecer, eu acho que você já deve ter visto pessoas assim, parou aqui, endureceu, já viu pessoas que tinham que usar até aquele cordãozinho cervical, que eu acho. Então, porque isso aqui endurece, o nervo não mexe mais.
Por que o homem de dura serviu? Por que Jesus falou isso? Que eles não conseguem fazer assim, ó. Presta atenção aqui em mim para você entender. Eles não conseguem fazer assim, ó, para Deus. Só dura de coração. Eu sofro, mas eu não me rendo. Eles não conseguem abaixar a cabeça para Deus. Saber que Deus, pessoal, Ele quer salvar cada um de nós, sim ou não? Mas só que Ele é Deus. Quem precisa dele somos nós. Entendeu? Ele vai fazer de tudo para te salvar, mas se ele não salvar você morrer, ou eu for pro Hades, ele vai continuar sendo Deus, ele nunca vai pro Hades. Você está entendendo? Ele é Deus, ele está na posição dele lá, ele é Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é Deus e acabou. E a gente é que tem que se humilhar para ele, irmão. Entendeu? A gente que tem que ir lá, Senhor, eu errei feio, ou não estou sendo o que o Senhor quer, mas eu preciso da sua ajuda, senão você vai. Já pensou, que nem o pastor Mota fala, já pensou a pessoa morrer assim, dura de coração, morrer no pecado, vai para onde? E a gente nunca sabe, né? O dia, a hora que Jesus vai vir, o dia, a hora que a gente vai partir, a gente está aqui, não sabe. Eu estou aqui conversando, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Tinha um rapazinho aqui perto, não sei se vocês conheciam ele, tinha uma casinha de ração ali. Conhecia na ruazinha ali? Aquele rapazinho era tão, assim, com todo respeito, que ele sempre me respeitou, mas ele era tão legalzinho. E aí eu sempre ia lá, comprava ração, eu ia cair a minha, a gente levava o cachorrinho lá. Tão legalzinho e tal, daqui a pouco, conversando com ele um dia, no outro dia, chegaram e fulano morreu. Eu falei, o fulano ali morreu. Então você não sabe, a pessoa está viva, cheia de saúde, fala, meu Deus, a pessoa está conversando contigo também, mas tu não sabe que é a última vez. Entendeu? Quantas pessoas aconteceu com isso comigo? E eu estava conversando, brincando com a pessoa, daqui a pouco, cadê? Fulano morreu. Pastora, é uma tristeza morrer, não. Mas não é uma tristeza morrer, a tristeza é morrer sem Jesus. Porque se a pessoa morrer, né, partir dessa terra e for morar com Jesus, tá bom, glória a Deus. Vai estar melhor do que a gente aqui embaixo, pode ter certeza disso. Lá não tem mais boleto para pagar, não tem mais trânsito, não tem mais encarregado para pegar no pé. Você está entendendo? Não tem mais doença, está ótimo. Só paz e alegria. Agora o pior é a pessoa morrer em pecado. Para onde a pessoa vai? Está amarrado no nome de Jesus. Então a gente tem que manter isso aqui limpo. Ó. Lá no Mateus 5, olha o que Jesus está falando aqui. Ó. Mateus 5. E Deus, preste atenção, tem gente que entende o evangelho errado, sabia? A pessoa pensa o seguinte, que vem para a igreja, que Deus está, Deus está chateado comigo, Deus está bravo comigo. Não. Deus está querendo consertar as coisas na nossa vida. Entendeu? Por isso que tiver certo, Ele vai te elogiar. Olha, meu filho, não tema, eu estou contigo, vai lá. Mas o que tiver errado, Ele, como um pai corrige os seus filhos, Ele vai corrigir a gente. Eu sou corrigido? Eu sou corrigida pela palavra, só que eu não sou aquele... Eu não sou assim, sou corrigida, sei que eu errei, eu vou pedir força a Deus, para Deus me ajudar a ser diferente. Ninguém está pronto, pessoal, eu não estou pronto, quem dera. Eu não sou dessa metade que eu gostaria de ser e fazer para Deus. Cada dia Deus vai me quebrantando, vai me moldando mais um pouquinho, e graças a Deus que Ele não desistiu de mim. Graças a Deus que Deus me repreende quando eu estou errada. Você já pensou se ninguém me repreendesse, eu continuasse errada, crente que eu estou certa? Ia caminhando com o abismo, ia caminhando daqui a pouco, porque ninguém me corrigiu, foi embora, ninguém me corrigiu. Aí chega lá no Hades, eu falo, Deus, mas por que o Senhor não me avisou que eu estava indo para o abismo? Poxa, dava crente que estava tudo bem, o Senhor nem falou nada comigo, não usou ninguém para falar comigo que aquilo era um abismo. Aí é estranho, né? Então ele está falando aqui, ó. Lá no Mateus 5,
lá no versículo 8. Acharam aí, pessoal? Sim ou não? Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é um versículo pequeno, mas é muito importante. Se eu fosse você abrir seu coração, gravava isso aqui no seu coração. Olha o que Jesus está falando aqui. Bem-aventurado significa o quê, gente? Feliz. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastor, eu não entendo porque que eu só vivo infeliz. Deus que me perdoe, eu só vivo triste. Você tem que ver se você não só vive com ódio para os outros, irmão. Porque vai ver que a tua tristeza é um ódio, raiva, seu coração está sujo. Porque ele está falando aqui que é bem-aventurado, significa o quê? Feliz. Para me ser feliz, como que eu tenho que ser? O que está escrito aí? Bem-aventurado os limpos de coração. Oi? É Mateus 5, versículo 8. Então, pessoal, pastor, eu queria ser feliz. Poxa, quando que eu vou ser feliz? A minha vida está passando, é só sofrimento, mas ele está falando aqui que você vai ser feliz, bem-aventurado, os limpos de coração. Então, o seu coração tem que estar limpo para você ser feliz. Não pode ter ódio, mágoa, mentira, pornografia. Mas que a gente para pensar, você teria coragem de chamar Jesus para ir ver uma coisa pornográfica? Você teria coragem de, sei lá, vou arrumar um casinho aí e eu vou pro hotel com um cara. Aí eu vou convidar Jesus para ir junto comigo. Eu sei que aquele relacionamento não tem nada a ver com Deus. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem? Eu vou tomar um Billy Night, estou meio nervoso, estou meio nervosa. Não dá não, eu tenho que tomar alguma coisa para relaxar. Você teria coragem de convidar Jesus para tomar um copinho de cerveja contigo? Ou um vinho, alguma coisa assim? Para pensar, vocês teriam coragem, gente? Sim ou não? Gente, pode responder, não paga não. Vocês teriam coragem? Só que quando você faz essas coisas, se você já é batizado, você está forçando Jesus a fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que nós já estamos sepultados com Cristo no batismo. Quando eu sou batizada, todos nós somos batizados, está lá Tessalonicenses. Você entregou a sua vida a Jesus, então a sua vida Jesus tirou e está escondida com Ele. Ele pegou a vida dele e colocou em você. Então Jesus, ele está dentro de você. Vós sois o templo de Deus, aonde Deus habita, onde Deus mora. Ele mora em você. Então ele vê através de você, ele sente através, ele está lá dentro de você. Então se eu vou para um hotel fazer um trocinho errado, eu estou levando Jesus para lá, irmão. Ele não quer ir ali. Se eu bebo birinate, quem é que está dentro de mim? Eu estou forçando Jesus a beber o birinatezinho junto comigo. Porque eu já fui batizada, essa vida não é mais minha. Que lumbrecagem que eu estou fazendo com a vida de Jesus em mim? Eu vou ter que responder isso no dia do juízo, pessoal. Aí eu vou lá, vejo uma pornografiazinha no celular, estou forçando Jesus a ver aquilo ali. Como é que eu vou responder isso a Jesus no últimos dias? Você foi batizado, por isso que o batismo é uma decisão importante. Você entregou a sua vida a Jesus. Deixa aí, marca aí, eu vou te mostrar isso aqui. Gente, isso é sério. Aí você odeia alguém, você está forçando Jesus a odiar. Ele está dentro de você. É a vida dele, está em você. Você dá uma tapa em alguém, você está forçando Jesus a agredir os outros. Isso é muito sério, gente. Aí a gente começa a ter problema na nossa vida. E o que a gente está fazendo com a vida de Cristo? Que Ele nos deu. Que Ele botou em nós, quando nós fomos batizados.
Lá em Tessalonicenses, marca aí, vamos lá no livro de Tessalonicenses. Vem aí também na casa para Tessalonicenses. Ou Colossenses, peraí. Oi? Acho que é Colossenses, né? Lá no livro de Colossenses 3. Entendeu? Então, quando você se prostitui, você usa lá um trocinho pornográfico, você está forçando Jesus a fazer isso, porque ele está dentro de você. Quando você foi batizado, você entregou a sua vida a Jesus. Essa vida não é mais sua, você está vivendo com a vida de Cristo. O que eu estou fazendo com a vida de Cristo? Eu estou fazendo uma bagunça com a vida de Jesus. Irmão, vai dar ruim. Eu vou ter que responder por isso que eu estou fazendo. Glória a Deus. Acharam aí? Colossenses 3. Dá uma olhadinha aí na Bíblia aí. Colossenses 3. Você viu lá, né? Para a gente ser feliz, a gente tem que ser o quê? Limpo de coração. Tem que limpar o coração. Tudo aquilo que não é de Deus, você pede força a Deus. Sozinho você não consegue. Você tem que pedir força a Deus. Deus não quer que você se mude sozinho, não. Deus quer que você deseje mudar e recorra a Ele. Se arrependa, que aí Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Mas enquanto eu achar que é normal eu pecar, aí Deus não vai fazer nem nada. Porque só é perdoado quem se arrepende. Quem não se arrepende, não tem como Deus perdoar. Aí ele está dizendo assim: exortação à santidade e ao amor fraternal, não é isso? Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ele está dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde, pessoal? De cima, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para buscar as coisas de Deus. Como assim? A pessoa não tem tempo para orar, a pessoa não tem tempo para se consagrar, não tem tempo para ouvir a palavra, para meditar numa palavra. Aí está dizendo: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de onde? De cima, e não nas que são da terra. Hoje em dia está tudo contrário. Tem pessoas que não têm tempo, nem foi para ir. Não dá não, eu quando puder eu apareço lá na igreja, entendeu? Outros não têm tempo para orar. Gente, a oração é a sua comunicação, é a sua comunhão com Deus. Entendeu? Sim ou não? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Nunca deixe de orar, pessoal. Você precisa abrir o céu, até quando você está errado. Mas eu não vou orar porque eu pequei. Aí que você tem que orar. Entendeu? Eu pequei, eu meti em nome de Jesus, porque o Senhor falou que se eu for fiel e confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me purificar, me perdoar e purificar de toda iniquidade. Aí você vai lá: Pai, eu fiz isso, mas não quero mais, me ajuda, me dá força, eu sei que o Senhor pode me mudar, e Deus vai te ajudando, mas Ele está vendo que você quer. Agora, se você fizer e achar que tá assim mesmo, todo mundo peca, aí é isso que é o problema, entendeu? Aí todo mundo peca, aí todo mundo vai para o ar, eu vou também. Não, está amarrado em nome de Jesus, gente. Então ele está falando aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora preste bem atenção nisso aqui, pessoal. Porque já estás o quê? Mortos. Pastora, peraí, me explica isso aqui, como é que eu estou morta? Se eu ando, se eu como, se eu ando para lá e para cá. Você está, por que eu estou morto? Me explica isso. Por que você não entregou a sua vida a Jesus?
Sim ou não? Quando você foi batizado, você não entregou? Então ele tirou a sua vida. Quando uma vida de alguém é tirada, a pessoa está o quê? Morta. Ele tirou a vida de você, você está morta, está morto. Aí sabe o que ele fez? Pegou a dele e colocou em você, para você continuar vivendo aqui na terra, agora com a vida dele em você. Como o apóstolo Paulo diz, já não eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Não foi o que ele disse? Então, hoje você e eu, nós vivemos com a vida de Jesus. Por isso que toda vez que você erra, se você for mexer numa pornografia, se você for se prostituir, se você for beber, você for fazer as coisas que você fazia lá atrás, você fica mal. Começa a te dar uma tristeza, uma depressão, parece às vezes que você vai morrer, porque você está forçando Jesus a fazer isso, não é mais a sua vida. Antes, quando você fazia lá, talvez você não sentia essas coisas, porque você estava fazendo com a sua vida, então era um problema seu, vida sua, você fazia com a sua vida, mas agora não, agora é a vida de Jesus. Então toda vez que você fizer, vai haver uma cobrança. Você não vai se sentir bem, você vai se sentir mal, começa a vir logo uma depressão, uma tristeza, às vezes dá até vontade de suicídio. Porque hoje Jesus é que mora em você. É diferente. Você vai insistir naquilo ali, não vai dar. Aí ele está falando aqui, ó. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí, a tua vida está lá, ó, com Jesus. Essa aí, a sua está lá com Ele. Quando Cristo, que é o que, pessoal? O que Cristo é agora? Cristo que é a nossa vida. Então Jesus agora que é a nossa vida. Entendeu? Vamos ver se vocês conseguiram entender. A nossa está escondida e Cristo agora é o que? É a nossa vida. Então nós vivemos com a vida de Jesus. Então toda vez que o maligno colocar um troço no seu coração, por que você não mente? Você tem essa consciência, eu estou fazendo Jesus mentir. Por que você não vai ver aquele negocinho ali no celular? Você está forçando Jesus a ver pornografia. Ele não quer fazer isso, Jesus é santo. Está forçando Jesus a odiar. Está forçando Jesus a falar mal dos outros. Porque ele está lá dentro, ele está escutando tudo ele está escutando a fofocada todinha. Porque ele está dentro de você. Aí você fala mal dos outros por trás. Vamos botar assim um exemplo. Ele está escutando. Aí ele fica olhando assim, meu Deus, falando mal. Estava abraçando a Georgina lá agora está falando mal da Georgina. E eu aqui escutando tudo isso. Porque ele está dentro de você. Daqui a pouco você bebe um Big Night, Jesus, o que é isso aqui, gente? Ele é santo, ele não quer saber dessas coisas. O que é isso que você está vendo? Desliga isso aí, tira esse filme aí, não tem nada a ver. É isso, eu tenho essa noção que Jesus mora em mim. Então, se eu estiver perto de vocês, se eu estiver sozinha, eu sei que Jesus mora em mim. Tinha uma musiquinha que eu ouvia na igreja quando eu era criança. Sabe como é que era a musiquinha? Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Já ouviram essa musiquinha? Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando para você. Já ouviu? Ninguém ouviu essa musiquinha, não? Cuidado, pezinho, onde pisa. Só que essa musiquinha está falando que o nosso Criador está olhando, mas está olhando, ele está dentro de você. Então ele sabe o que você fala, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você deseja, ele sabe tudo. O cara te fez algum mal, você está lá dentro do seu coração, tomara que se dê mal, vai acabar sendo atropelado. Jesus está ouvindo isso, gente. Jesus
passando. Hã? É sério, gente. Então ele está falando aqui, ó. Porque já estás morto e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. É isso? Mortificai. Sabe o que é mortificai? É para você mortificar, matar, acabar com a sua natureza humana. Você, quando é batizado, você agora você não é mais, não faz parte mais desse mundo. Tu anda aqui, tudo, mas você é um peregrino, forasteiro aqui. Você agora é uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Você está só de passagem aqui, você é uma pessoa do reino do céu. E quando você recebe a Jesus, você tem uma natureza espiritual, não é carnal mais. A sua natureza carnal tem que morrer, suas vontades, seus desejos, isso tem que morrer. Você tem que se enquadrar com a vida de Cristo, porque Cristo vive em você, né? Cristo é espiritual, é carnal. Então você tem que ser você tem que passar a ser uma pessoa espiritual. Você não pode mais andar pelas vontades da tua carne. Hã? Você está entendendo? Xinga, a pessoa vai lá, xinga, odeia, isso é tudo para a tua carne. Você tem que mortificar isso. Ódio, pornografia, isso tudo tem que morrer. A sua velha natureza humana tem que morrer, tem que ser recriado em Cristo. É onde Jesus chamou do novo nascimento. Novo nascimento não é quando você é batizado com o Espírito Santo, não. Batizado com o Espírito Santo é um dom do Espírito Santo que você recebeu. Novo nascimento é quando você é recriado na palavra. Você deixa morrer o seu eu, suas manias, suas vontades, e começa a se render à vontade de Cristo. Entendeu? Aí você nasce de novo. Entendeu? Foi onde o apóstolo Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque você agora é uma pessoa espiritual. Tudo seu é voltado para Deus, tudo seu é diferente. Você não sai fazendo mais as coisas que dá na tua telha. Você pensa bem antes: peraí, isso é de Deus. Você consulta a Deus: Deus, eu devo ir, eu devo falar isso. Você consulta, tudo você vai pela oração, você ora a Deus, isso é diferente. Glória a Deus. Aí ele está dizendo: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, não é isso? E a impureza. Às vezes a pessoa pensa que a prostituição é quando você, se eu sair com alguém por dinheiro. Não. Todo tipo de intimidade, né? De ato sexual que não seja dentro do matrimônio, do casamento, isso é um pecado. Porque isso foi criado, pessoal, para o casamento, para o matrimônio. Isso não foi criado para divertimento, igual o pessoal faz. Estou estressado, vou arrumar uma mina. Estou estressado, vou arrumar um cara. Isso não existe isso. Deus não criou o ato sexual para isso. Isso é uma intimidade do casal, quando eles buscam a Deus. E outra coisa, mesmo assim, você tem que ver como que você usa isso, que isso é utilizado depois do teu compromisso lá, depois que você casa, né? Antes não. Você está entendendo? Algum namorado, não casei nem nada, mas, pastor, esse negócio de esperar noivar e casar é coisa de virgem. Não na Bíblia. Não na Bíblia. Bíblia, qualquer homem solteiro, qualquer mulher solteira, qualquer viúva pode dar com 100 anos. Ela tem que conhecer a pessoa, noivar e casar. E depois é que ela tem intimidade dele lá. Porque se você conhece uma pessoa e antes do casamento você está dormindo com ela, isso é fornicação, isso é um pecado. Porque você está fazendo um troço fora do casamento, fora do matrimônio. Pastor, e daí? Mas todo mundo faz isso, mas é por isso que está todo mundo sofrendo, pessoal. A pessoa caiu nos pedaços, outro com depressão, e a pessoa não é feliz. Pergunta para a pessoa: não, eu sou muito
Deus, que alegria. Mentira, daqui a pouco bate uma depressão, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você está entendendo? Você não é feliz, porque ninguém consegue ser feliz sem Jesus, gente. Funciona desse jeito. Eu não consigo ficar sozinho ou sozinha. A Bíblia está falando, aquele que não consegue se conter, que case-se. Ora a Deus, procura uma pessoa direitinho. Entendeu? Pastor, mas eu não tenho aquele dinheirão para casar. Quem está falando de dinheirão? Você sai do pecado, irmão. Vai no cartório de graça mesmo. Entendeu? Vai lá no almoço, almoça no restaurante, chama só seus parentes. Nem parente não chama. Você tem que casar para sair do pecado. Você está entendendo? Vai lá na igreja, pastor, faz meu casamento aqui. Só tem uma torta ali de meia dúzia de fatia, mas tá bom. Vamos tomar um guaraná, pronto. Vai, casa, abençoa, pronto. É melhor do que você viver no eu. Sim ou não? É isso, irmão. Antigamente o casamento não era tudo bem. Eu estou falando que você não tem direito. Você tem direito de fazer o seu casamento direitinho. Você está em condições, você faz, que é bom. É uma data especial, né? Só que antigamente não tinha nada disso. O casamento era ali mesmo, resolvia ali, o profeta abençoava. Você está entendendo? Precisava 3, 4 dias de festa. Só casa se tiver um bolo de 3, 4 andares. Tudo bem, você pode até. Só casa se tiver tudo do jeito que eu quero, mas também não fica no pecado, então. Espera. Ué, eu não aguento, irmão, pelo amor de Deus, você não nasceu de 7 meses, não, que não aguenta. Aguentar, você aguenta. Você tem que pedir força a Deus, glória a Deus. Então, está falando aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência, que é a avareza e a idolatria. Existem 2 tipos de apetite desordenado. É quando a pessoa, ela tem vício de comer. Sabia que tem pessoa que tem hábito, vício de comer? Ela pode estar cheia, mas ela toda hora ela tem que comer alguma coisa. Ela vai lá no armário, pega o pacote de biscoito e senta no sofá. Aí acabou de comer o biscoito, daqui a pouco está na hora da janta, a pessoa janta. Aí daqui a pouco a pessoa já diz, não, mas eu não estou falando assim de você, comer um aperitivozinho, não, que é normal você, às vezes, quando beliscar alguma coisa além da comida. Mas tem gente que tem vício, a pessoa acabou de comer, vai lá, procura e come uma maçã. Aí senta lá, passou 5 minutos vendo o negócio, ela já vai para a cozinha, faz um Nescau, a pessoa tem vício de comer. De madrugada o pessoal está dormindo, está aquela bateção na panela, a pessoa acorda de noite só para comer. Sério, existe a vil concupiscência. É um desejo desordenado, incontrolável. Não é fome, não. É uma concupiscência da carne. Entendeu? E tem pessoa que come tanto, que se deixar, depois ela não aguenta nem respirar. Entendeu? Se a calça estiver apertada, ela tem que soltar tudo, a calça, tem que tirar o cinto. Ela já tem gente que quando vai comer, ela mesmo já solta o cinto. Ela já está se preparando já. Então você comer é normal, tudo bem, você está com fome, mas tem gente que é exagerada. A coisa é séria. Enquanto ela vê comida ali, não, tem que comer para não estragar. E ela vai empurrando. A coisa é séria. E existe também a concupiscência da parte íntima. Mas, pastor, o que é isso? Às vezes a pessoa tem o seu marido, tem a sua esposa, e a mulher dá atenção, o marido direitinho, ou o marido dá atenção à mulher, mas o cara não pode ver uma mulher não. Acabou de ter relação com a mulher dele aqui, mas se vê outra ali, isso é uma vil concupiscência da carne. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é um espírito. Você está entendendo? É a mesma coisa a mulher. Lá no Pastor Mota,
Ele orou por uma mulher, que a mulher chegou lá e falou assim: pastor, eu vim aqui pedir a sua ajuda porque eu não aguento mais viver assim. Eu só consigo dormir se eu tiver relação com 7 homens. Se eu não tiver relação, eu não consigo dormir. E já estou sofrendo com isso há muito tempo. Aí o pastor foi e fez uma oração por ela. Aí a mulher manifestou, saiu aqueles espíritos malignos. A mulher foi liberta, casou. Hoje em dia a mulher está lá na igreja lá. É uma santa mulher de Deus. Aquilo não era normal. Era um desejo incontrolável. Quando você não está satisfeito com o que você tem, só com aquela mulher ou só com aquele marido, está errado. Isso é um espírito maligno, não é sodomita. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu estou com fome, eu almocei, acabei de almoçar, e quero comer de novo, já não é mais fome, é vontade de comer. Fome não é mais, porque eu já estou cheia. Sim ou não? Ah, mas eu quero comer mais, então isso é vontade de comer. A mesma coisa no relacionamento íntimo. Se o cara tem a sua esposa, já tem seu marido, já deu atenção ao outro, isso não é mais uma coisa natural de Deus, isso já é um espírito. A pessoa não está carente, já não é mais carência, ela tem atenção. É um espírito agindo na pessoa, tem que pedir força a Deus se livrar disso. O Sansão era assim. Mas ele não ficava só com Dalila, nada. Sansão casou lá com uma mulher, não deu certo, depois saiu com a prostituta, também não deu certo, depois foi com a Dalila, ele nunca estava satisfeito, até que acabou morrendo. Entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, havia concupiscência. Sabe o que significa concupiscência? Desejo incontrolável da carne, da sua carne, não é do espírito, não. É o mesmo desejo que a Eva sentiu pelo fruto proibido. Ela estava com fome, fala a verdade. Não tinha comida para ela comer lá, não tinha fruto nenhum para ela comer. Ela estava com fome, pessoal? Não, irmão, ela tinha do fruto que ela quisesse ali. Não era fome. Mas ela foi desejar logo, ela teve vontade de comer logo a fruta que não podia. Aquilo era uma concupiscência da carne dela, um desejo da carne dela de comer aquela fruta. Ela não tinha necessidade de comer aquela fruta, ela não estava passando por nada, você cheio de fruta lá, entendeu? A mesma coisa é a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não está, tem o seu marido, tem a sua esposa, tem lá a pessoa legalzinha que Deus botou lá, a pessoa está lá, não está satisfeito com aquilo que Deus dá. Então isso é pecado. Então ele está falando aqui, e havia concupiscência, e a avareza. Sabe o que é a avareza? É a pessoa que ama o dinheiro. É igual Judas. Judas trocou Jesus pelo dinheiro, vendeu Jesus. Pastora, Deus que me perdoe, eu nunca venderia meu mestre, eu nunca trocaria Jesus por dinheiro. Irmão, que tem de gente que já trocou. Poxa, cara, hoje é culto, mas vamos fazer assim, estou com um descasso lá, R$200, você não pensa 2 vezes. Entre os 200 e o culto, a pessoa vai para onde? Você está entendendo? Você trocou Jesus, irmão. Entendeu? Sim ou não? É diferente. Mas eu tenho lá meu patrão, é diferente. Você tem teu trabalho lá, a Bíblia diz que você honrar o teu patrão, você está honrando o Senhor. Falando que às vezes você chegou lá do trabalho lá, está lá em cima da hora para ir para o culto, vem aquela oferta irresistível. A pessoa larga tudo, não, duzentinho na minha mão, aí eu vou para o culto. Entendeu? Aí ela está achando que não, mas ela está fazendo quase com ela trocou Jesus naquilo ali. Às vezes ela não sabe, mas aquele dia que ela não foi, era o dia da bênção dela. Ela perdeu uma bênção muito maior do que aquilo ali.
Aí ele está dizendo aqui, mortificar, pois, os vossos amantes, que já foi. E a vil concupiscência, que é a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Deus fica irado com a pessoa que não obedece, pessoal. Pastor, o que é filhos da desobediência? Aquela pessoa que não obedece de jeito nenhum. Jesus está usando o pastor para falar uma coisa, a pessoa vai e faz outra. Deus está usando o pastor para falar uma coisa, a pessoa vai lá e faz outra. Isso aí vai irando Deus. Ele é longano, ele é misericordioso, ele vai esperando, mas uma hora não dá mais. Aí ele está dizendo aqui, nas quais em outro tempo andastes, não é isso? Quando vivia nela. Quando a gente era lá do mundão, aí a gente fazia sujeira mesmo, porcaria mesmo, a gente bebia, a gente mentia, a gente odiava todo mundo, brigava, chegava a tirar o chinelo e tudo, gingava com aquele negócio de capoeira, né? A gente fazia essas coisas. Hoje em dia é diferente, você é diferente, você andava nela, mas hoje você está em Cristo. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pastor, mas é engraçado, eu estou com Jesus hoje, mas eu não mudei, mas isso é um problema. Se você achar que você não está mudando, isso que é um problema. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente muda. A gente vai ouvindo a palavra, a gente muda. É igual Deus que me perdoe, irmão. Eu era uma pessoa brigona. Eu não gostava nem que a pessoa olhava para a minha cara, mas um bichinho me mata. Às vezes, eu estava na rua, no posto de saúde, Natasha era pequenininha. Às vezes, eu estava no posto de saúde lá segurando, Natasha no colo. Aí, sabe que lá fica um montão de gente na fila, né? E às vezes a mulher lá com o neném também no colo, olhando para a minha cara. E eu falava na cara de pau. Eu falei, o que foi que você está olhando para a minha cara? Eu estou suja por acaso? Eu era assim. Eu era uma pessoa insuportável, gente. Eu arrumava problema em todo lugar. Eu ficava olhando para a cara dos outros, eu me aborrecia à toa. Você está entendendo? Sim ou não? Já hoje em dia não é assim. Um dia desse eu fui cair na Natasha. Eu não sei se a Natasha reparou, a Natasha, a Rose, mas eu reparei que a Rose estava caindo isso também. Eu fui comprar um negócio lá perto do Pastor Mota. Não sei se tu reparou, porque tipo, eu fui com a Rose, eu, você e a Rose comprar pra mim. Tu viu a cara daquela menina para minha cara? Tu reparou a cara dela? A menina me olhava com cara de nojo. Nunca vi a menina na minha vida. E outra coisa, ela me encarou. Não sei se tu reparou isso, que ela me encarou, tu viu? Porque ela ficou assim, por cima. Eu falando com as meninas, e aí, vai levar o quê? Eu estava até disfarçando, que eu sei lá o que me deu na minha. E aí, e me olhava com uma cara de, sei lá, de nojo, de chateação. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca vi a menina. Mas eu saí dali, tratei todo mundo bem, estava brigada e tal. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é um demônio. Estava usando ela para agir assim, para ver se eu... O que foi, irmão? Entendeu? Você está me olhando com essa cara para ver se eu falava alguma coisa. Não falei nada. Tá, boa noite, fica na paz, tchau. Aí tchau, não vai tirar meu sossego, não sei quem, que não é ela. Mas se antigamente eu já me aborreci daquela mulher, irmão. Porque não é chato chegar num lugar para você ficar serinha assim, ó. Tu nunca viu a pessoa, você nem pisca. Esse dia eu passaram pelo entrei no ônibus depois do Royal. Aí ele comprou uma pega, entre o ônibus cheio e passei. Aí tinha um rapaz, acho que passei com o filho dele. Ele pegou um pouquinho me olhando e eu comia na pedra. Eu comia na pedra, ele desceu no ponto. Aí quando eu me olhei, ele pegou e fez assim. Sério? Não tá entendendo? Mas isso aí que é? O demônio que faz essas coisas. Para ver o que você vai falar. O que foi? Entendeu? Para ver se você responder. O que foi? Estou fazendo alguma coisa errada, comendo minha pele. É verdade. Se outro tempo comia a pele, com sangue tudo. Entendeu? É uma provocação do maligno.
Mas ela estava estranha mesmo. Ela ficava me olhando assim, parada, assim, com uma cara de... Sabe uma cara de nojo? Assim, com o olho da pessoa, eu falei, Jesus, o que deu? E ela nem piscava. Eu estou lá pegando salgado, falando com uma, com o outro. Deus que me perdoe, meu Deus, que eu não vou nem julgar, mas uma das duas. Ou ela não foi com a minha cara, ou ela é do outro lado. Não sei que ela estava me olhando ali. Parecia que estava enfeitiçada. Não, tu não viu, não. Eu pensei que estava enfeitiçada, ela nem piscava. Gente, que deu essa mulher? E eu perguntando do salgado. Ainda bem que tinha outra lá para atender, senão a gente tinha ficado perguntando o dia todo. Coisa séria. E foi outra vez, foi também um lugar aqui perto, lembra, Natasha, que a gente foi? O negócio do cartão. Tá lembrando do cartão? Que eu tinha dado cartão na menina, a menina nem me perguntou se era débito, se nada. Aí ela ficou assim, sério com minha cara. Aí depois de um tempão, eu falei assim, aí não sei o que eu falei com ela, eu estou esperando você falar se é débito, mas ela nem me perguntou nada. Eu estou lá, eu estou esperando ela dar seu cartão e ela estava. Aí a Natália falou assim, mãe, eu acho que a menina deve ter visto o Espírito Santo na sua cara, ficou assim, na sua cara do gato, parecia que tinha paralisado. Hoje em dia, isso me incomoda? Não, quer olhar, olha, tem olho para quê? O olho é dela, o problema é dela. Entendeu? Mas se antigamente eu era brava, irmão. Eu já falava, mas o que foi? Entendeu? Mas hoje eu não sou mais assim. Mas por quê? Eu não sou mais quem eu era. Quem está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Você sai dali abençoando, a paz e tal. A pessoa te trata mal, você até finge que não ouviu. Porque você agora é uma pessoa de Jesus, você é diferente. Você não se iguala, você não desce o nível do diabo. Você está entendendo? Eu vou fazer igual a ele. Você está fazendo, o que você está fazendo demais? Está se rebaixando ao diabo. Sai dali e amarra o demônio. Sobe essa mulher em nome de Jesus. Meu Deus, pronto, a mulher muda. Entendeu? Próximo sai, a mulher muda. Então ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. Nas quais em outro tempo andaste, quando vivia nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, não é isso? Qualquer coisa a pessoa se irrita, da cólera, da malícia, da maledicência, que é ficar falando mal dos outros, das palavras torpes, que é palavras indecentes, imorais, né? Aí ele está dizendo, não mintais uns aos outros. Não é para você mentir para o outro, gente. Mas se eu não mentir, eu não ganho uma vantagem. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Você vai ganhar muito mais com Deus se você for sincero. Aí ele está dizendo, não mintais uns aos outros, que já vos desfiste de quê? Do velho homem, com os seus feitos. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo o que, pessoal? A imagem daquele que te criou. Nós estamos sendo moldados para chegar à imagem, à estrutura de Cristo. Nós estamos sendo santificados, porque quando a gente subir, a gente tem que chegar à imagem e semelhança de Cristo. Não estamos ainda, mas estamos sendo preparados para isso. Como é que eu vou chegar à imagem de Cristo, semelhança de Cristo, xingando, odiando, chutando o balde? Como? A pessoa chegar assim lá no céu, ela chutando as portas de Jerusalém, irmão, bravo que é uma coisa, e luta que foi para me chegar aqui, porcaria. Poxa, nós lá em cima não tem essas coisas não, o anjo já vai te chutar de lá perto da porta. Ela falou, aqui não é teu lugar não, basta. Entendeu? Não é assim. Aí ele está falando aqui, vamos lá. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, ou livre, mas Cristo é tudo
como eleitos, que é escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, fazei vós também. E sobretudo, revestido de quê, pessoal? De amor, que esse é o vínculo da perfeição. Entendeu? Você se torna uma pessoa perfeita em Cristo quando você ama todo mundo. E tu sabia que o amor, ele apaga multidões de pecado? Às vezes é uma pessoa tem até uns erros que Deus tem que consertar você, mas por você amar o seu próximo, você acaba alcançando graça diante de Deus. Deus te ajuda nas suas dificuldades, nos seus problemas. O amor é o vínculo da perfeição. E o amor, eu amo só enquanto eu estou levando vantagem, eu amo só quem me ama, eu amo só trato bem se me tratar bem. Isso não é amor não, irmão. Jesus amou a gente ainda no pecado, sendo inimigo da cruz de Cristo. Jesus amou aquele que estava pregando ele lá, que estava botando a coroa de espinho, que estava furando ele do lado. Jesus amou essas pessoas, gente. Porque ele estava morrendo para salvar aquelas pessoas. Sim ou não? Entendeu? Então ele está falando aqui, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, tá vendo? Jesus não te chamou por desespero, não. Jesus chamou para você ter paz. A qual também foste chamado em corpo, domine em vosso coração. E seja o que, pessoal? Agradecidos. Seja grato a Deus, grato às pessoas que te ajudam. E a palavra de Cristo habita, que é morar em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-nos, demonstrando-nos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizer, por palavra, por obra, tudo em nome, fazei tudo em nome do Senhor, dando graça a Ele, graças a Deus Pai. Glória a Deus. Então é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente seja grato, que a gente ame as pessoas, que a gente perdoe as pessoas. A gente para esse negócio de qualquer coisa eu odeio, qualquer coisa eu quero bater. Eu tenho que parar com isso. Jesus mora dentro de mim, mas que Jesus bravo é esse, gente? Nunca vi Jesus voando no pescoço de ninguém. Olha que ele tinha motivo, hein, para voar. Ele tinha mais motivo que a gente, que ele não tinha um pecado. E perseguiam ele, tadinho. Glória a Deus. Gente, eu gostaria de lembrar o pessoal. Sábado agora a gente vai ter o nosso culto das mulheres às 18 horas. Vai ser uma bênção. A gente vai ter aqui a nossa pastora, a Carmen. Como é que eu... Oi? Carmen, minha irmã muito abençoada. Ela já esteve aqui uma vez no culto das mulheres. E ela vai trazer uma palavra muito abençoada para a gente. Glória a Deus. Clube das Mulheres sábado. Amém? A gente estamos organizando aí. Quem puder colaborar, quem não puder, não tem problema não. Mas quem puder fazer um refrigerante, um lanchinho, para a gente poder fazer um lanchinho aí, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Amém? Vamos, pessoal, orar em nome de Jesus. O pessoal gostou mesmo. Vamos sentadinho ali. Gente, pega aqui o cálice da saúde. Glória a Deus. Graças a Deus parou a chuvinha. Mas só para dar uma refrescadinha mesmo. E molhar as plantinhas, que também precisa de plantar. As plantações também precisam ser regadas, né? Senão a bichinha morre com seca. Então vamos
Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, Pai. E em nome de Jesus, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas que oram comigo, apresentando esse cálice, aonde eu peço que, assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar esse cálice em um remédio poderosíssimo, que destrói todo tipo de doença, mas não é só físico não, Senhor, é na alma, no espírito, sabe? Aquela dor, às vezes, da humilhação, a dor da perda, a dor do desprezo, oh Pai, a dor da solidão e outras coisas. Oh Pai, em nome de Jesus, a pessoa que está em casa também, que está com a água lá, eu também estou pedindo que o Senhor transforme em um poderoso remédio, que vai curar não só ela, mas toda a família, e paralise toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Saia em nome de Jesus, da vida espiritual, aquele espírito acusador, que às vezes fala dia e noite na cabeça da pessoa, que não tem mais jeito, que isso, que aquilo. Pai, o Senhor disse: as minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho. Então, em nome de Jesus, eu estou amarrando esse espírito e exigindo que saia da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, vai embora, sai, não volta mais. Oh Deus, eu estou abençoando cada um deles, declarando curado. Em nome de Jesus, peço que o Senhor também receba e dízimo, ofertas, que são entregues no seu altar. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, podem beber aí o cálice. Glória a Deus. Ó, nós tivemos ontem, nós tivemos no sábado, a gente estava naquela correriazinha para organizar, né? Tivemos a ligação para 28 anos lá do pastor Mota, né, da sede. E também, agora sábado, a gente vai ter o culto das mulheres. Então, juntou-se uma coisa com a outra. Muito corrido. Aí, essa semana agora que vai entrar, entre segunda e quinta-feira, eu vou estar entregando os últimos pedidos do voto de Jacó. Glória a Deus, eu ia essa semana, mas não deu muito corrido, já vi o culto da mulher ali, uma coisa assim, não. Mas essa é a última semana, então semana que vem, em nome de Jesus, eu vou estar lá apresentando ali, ó, todos os votos que vocês fizeram a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vai ser a hora da verdade, a hora da apresentação lá no monte, a hora que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai receber esses envelopes e os votos de vocês. Glória a Deus. Amém? Gente, deseja uma boa noite, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. E glória a Deus. Se alguém quiser falar comigo, eu vou estar aqui. E graças a Deus. Gente, Deus abençoe ele. E Deus abençoe ele. Sim, Natal. Natal, sem você preparar a ceia lá, por favor. Amém. Glória a Deus.